Olá! Estamos aqui no YouTube da Potri Social para mais um vídeo da nossa série para falar de lei na linha de frente do combate ao coronavírus. Trouxe hoje um tema essencial: violência contra a mulher. Os índices estão aumentando. As mulheres em tempo de pandemia estão sofrendo ainda mais violência doméstica e familiar. E para falar com a gente sobre o tema, eu trouxe a professora Ayesca, diretamente da UNB, da Universidade de Brasília, para falar tanto desse fenômeno da violência doméstica e familiar está aumentando em tempos de pandemia, como quais são as ações que o assistente social, a assistente social pode tomar na linha de frente para minorar os danos dessas mulheres. Tá imperdível. Bora! Olá, estamos aqui em mais um para falar de lei na linha de frente do combate ao coronavírus. E hoje eu recebo uma pessoa especial, alguém que eu amo muito, que está distante, está lá em Brasília, mas a tecnologia nos aproxima. Eu vou ler o mini currículo dela, que é exemplar, porque ela é maravilhosa. Eu sou louca pela Ayesca. Ayesca, meu amor, tô morrendo de saudade. A Ayesca é assistente social, professora adjunta do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília, UNB, doutora em Sociologia pela UFC, Universidade Federal do Ceará, mestre em Políticas Públicas pela UES, mais uma UESiana aí no mundo, trazendo conhecimento para a gente, e é pesquisadora do Observatório da Violência contra a Mulher, aqui da UES, e do Grupo de Pesquisa sobre Fundamentos do Serviço Social e América Latina, lá da UNB. É minha amiga, que eu sou fã demais, sou apaixonada, tem as melhores análises que eu conheço quando se fala em seres humanos, e sou apaixonada. Ayesca, prazer grande ter aqui hoje, viu? Ai, Eri, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Assim, eu estou fisicamente distante, mas afetivamente muito próxima do Ceará, de sempre, dos amigos que tenho aí, das lutas que continuam acontecendo nesse território, e da Pottery, que foi uma casa para mim, que me acolheu desde o comecinho, os primeiros meses, o primeiro ano da Pottery, quando a gente estava lá. E eu sou muito feliz de ter podido participar dessa trajetória e não quero me desvincular dela tão cedo. Eu fico de brilhinho no olho falando contigo, que tu sabe quanto eu te amo, a Isabel, Lani, a família toda. Ayesca, o tema que a gente vai conversar hoje aí para todo mundo que está em casa, e a primeira coisa que eu digo é que aqui no YouTube a gente está recebendo muita visita de assistente social, estudante de serviço social, querendo saber as melhores formas de atuação nesse momento diante dos grandes desafios que estão sendo lançados, e também recebendo muita gente que não é da área do serviço social e que vem mesmo querendo saber uma informação, né, ver como é que estão as discussões. O tema de hoje é violência contra a mulher. A ministra Damares trouxe a informação a público que aumentou o número de denúncias de mulheres em 9% no Brasil todo, agora nesse período de pandemia. No estado do Rio de Janeiro, para a gente ter um exemplo, 50% a mais de denúncias. A gente sabe que a denúncia é o ponto máximo, ou seja, mais violência está acontecendo, não é só essa pessoal que denunciou, tem muito mais gente sofrendo violência. Eu fico pensando, Ayesca, para quem é estudioso da área, que produz conhecimento na área como você, que esse grande aumento de violência que está acontecendo exige uma resposta do Estado, né? Mas, antes de tudo, para a gente refletir, ao que se dá esse grande aumento de violência? No momento que as pessoas estão em casa, e eu vou já falar de um artigo que tu escreveu para o Jornal O Povo aqui para o pessoal, mas no momento que as pessoas estão em casa, essa família tende a ter mais violações de direito com a mulher, ou não? Isso já é algo que vem sempre e que num momento como esse eclode ainda mais. Quando a gente for falar de violência, a gente tem que ter um entendimento de que a violência é um fenômeno com múltiplas determinações, né? Então, a gente não é culpa da pandemia a violência contra a mulher, mas as condições sociais, econômicas, políticas, ideológicas de um processo de distanciamento social e automaticamente de diminuição da convivência entre as pessoas, dos processos de interação, eles tendem a intensificar a violência nas suas mais diversas formas. Quer seja ela física, que normalmente é a física que chega nas notificações, é a física que é computada, que é numerada, que é transformada em dado, porque estudos já revelam que as mulheres elas tendem a fazer a denúncia quando elas são vítimas de violência física. Antes elas vivenciam um histórico, muitas vezes por décadas,
não apenas de um único relacionamento, e não apenas falando de relacionamento conjugal, a gente tem que ter noção também dos relacionamentos familiares, relação entre pai e filha, entre filho e a mãe, entre avós, né, avós homens e netas. Então, a gente tem que ter esse entendimento que o processo de diminuição das interações fora o lar, fora o espaço doméstico, tendem a potencializar essas violências e potencializam de todas as formas, como você falou. Nesse contexto, o que está lá notificado, o dado que indica o aumento da violência, é uma subnotificação, né? Há muita mulher que vai, por exemplo, culpar ou atribuir a causa, né, ao fato de estar mais em casa. Eu vou ficar mais em casa, é natural que isso aconteça, né? E aí, sobre ela, vem toda uma carga, né? Uma carga psicológica, uma carga moral, um processo de vigilância permanente. E aí, isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque há um processo ali de controle, um controle muito intenso, né? O controle que já se dá muitas vezes, normalmente, e aí o controle não vai vir, por exemplo, sobre as roupas que ela usa para sair para o espaço público. O controle vai se dar sobre a definição de tarefas e atribuições dentro do espaço doméstico. O que é que ela pode fazer, o que é que ela tem que fazer, a hora que ela tem que fazer. O homem ficar em casa, não fazer nada, e a mulher se responsabilizar por tudo, não só pelo cuidado de si e do espaço doméstico, mas pelo cuidado dele também, né? Além disso, ela vê aí cerceada possibilidades de interagir, porque o controle dele vai recair, inclusive, sobre as possibilidades remotas de comunicação que ela vai ter agora, que são essas relações online, rede social, né? A possibilidade de ele realizar, né, de os agressores nesse contexto realizarem um controle de maneira mais intensa sobre as relações, as interações que as mulheres estabelecem é muito maior. Né? A pandemia, o isolamento social, o distanciamento social, eles não são a causa da violência, mas as condições sociais com que ele se dá, de alguma forma, contribuem para a intensificação do controle do homem sobre o espaço do lar. E o espaço do lar é o espaço onde está a mulher, onde está meninas, né? Onde está a mãe. Verdade, Aieska. Pô, te ouvindo aqui e pensando, sabe? É muito verdade. É tanto que, se você for observar, por anos nós utilizamos expressões como do lar para identificar a mulher, né? O que é que você Uhum. faz? Aí, eu sou trabalhadora disso, daquilo, e você, do lar. Né? Como se o lar pertencesse à obrigação da atuação da mulher para esse lar existir. E aí já vem aqui na minha cabeça o teu artigo, que, deixa eu para ler o nome do artigo direitinho, é o Paradoxo da Casa como Espaço de Proteção. Eu me refiro ao artigo que você lançou no jornal O Povo e que incentivou até a nossa conversa, né? Vou ler um pedacinho que a Iesca diz assim: se por um lado a casa pode ser representativa de um espaço de acolhimento e aconchego, por outro, tem o poder de obscurecer o sofrimento e a violência, quer psicológica, quer física, quer moral ou sexual, mas sempre perversa com a saúde física e mental das mulheres. A gente tem uma ideia muito grande de que a casa é o locus de proteção, né, onde a gente se encontra. Nesse momento, Aieska, deixa mais um alerta pra gente, que esse espaço que a gente entende nessa pensamento fantasioso romântico que a gente tem, né, a casa como sendo um espaço doce, onde todos convivem, nesse momento deixa mais claro ainda que é necessário a ação do Estado se envolver, inclusive dentro dos lares, porque tem uma discussão, principalmente no direito, de que o direito personalíssimo da pessoa e da família dentro de um lar não deve ser objeto de doutrinação do Estado. Uma perspectiva menos, de uma abordagem menos importante do direito, mas ainda é uma abordagem, a gente já pacificamente entende que sim, pode intervir, deve intervir, a Lei Maria da Penha faz isso muito bem, mas nesse momento de pandemia, precisa de mais ainda que o Estado intervenha nesse lar e salvaguarde o direito das mulheres. A gente tem que desconstruir a ideia de que público significa fora de casa e privado significa dentro de casa. As esferas, elas se dão muito mais num contínuo do que num processo de ruptura, né? A gente não está falando, por exemplo, de uma situação em que e aí na violência contra a mulher, né? É briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mete.
e deve É, meter. Porque não é uma questão, não é uma questão privada, né? Nós vivemos em sociedade. A gente não pode partir da premissa do indivíduo enquanto indivíduo liberal numa perspectiva quase que confundindo aí os direitos civis sim. com a vida em sociedade, né? E a gente não pode recair no mito de que um conjunto de direitos ele é mais importante ou ele se sobressai sobre o outro. Se a gente pensar nos direitos que compõem o conceito de cidadania, direitos civis, políticos, sociais, a gente não tem que recair na armadilha liberal de compreender como se fosse hierarquicamente sobrepostos, né? É mais uma perspectiva de compreender que, na verdade, se a gente não consegue garantir esses direitos de maneira simultânea e efetiva, a gente não tem como compreender a cidadania como um direito no que diz respeito à totalidade, e não nos seus fragmentos. O indivíduo, ele não é só o indivíduo civil, não é só o indivíduo político, não é só o indivíduo social. Ele é um todo disso, não só no sentido de soma das partes, né? Mas múltiplas dimensões, né? Isso. E aí, nessa perspectiva, a gente já cai por terra a ideia de que a violência doméstica ela é privada. A violência ela é doméstica, mas ela é uma questão pública. Portanto, o espaço do lar, né, ele é um espaço por dever de atuação do Estado. É só a gente pensar, por exemplo, no direito à convivência familiar e comunitária. A gente poderia pensar, mas tem a ver com o indivíduo, mas aqui eu não estou falando do indivíduo, estou falando da família. Eu estou falando, né, de uma perspectiva coletiva. Daí que o Estado ele tem que atuar, mas para ele atuar, ele precisa saber em que realidade ele está atuando. Ele precisa, por exemplo, conseguir reconhecer de que quando a gente fala de família, a gente fala de uma série de configurações de família. Tem que entender, por exemplo, que a gente vai ter a família da classe média, a família que está conseguindo fazer esse isolamento agora, que tem condições de fazer o trabalho remoto, ligar um computador, despachar online, fazer o encaminhamento, mas tem a família, e aí a família, né, pai, mãe, filhinhos, mas tem diversas famílias em que a responsável por garantir as condições objetivas e econômicas daquela família é a mulher. E ela é a única figura de referência e proteção para as crianças, por exemplo. Quando o Estado não reconhece essa mulher, ele é o autor da violência contra ela. Quando ele não traz ela, por exemplo, como algo, quando ele não vê que ela tem que ser um alvo prioritário das políticas públicas que ele realizar, ele pratica uma violência institucional. E a mulher, preferencialmente, historicamente, é vítima da violência por omissão do Estado. Né? Ela é vítima quando ela é violentada em relação às suas condições de classe. Ela é vítima de maneira potencial quando ela é negra. Então, o machismo, a misoginia, o racismo, ele é institucional no histórico das políticas públicas para mulheres no Brasil. É só a gente pensar que só muito recentemente, se a gente pensar na história do país, é que a gente tem uma conformação de política pública para mulheres. É muito recente. E aí são décadas, séculos para se construir, e muitas vezes instantes de atitudes institucionais, ações institucionais para derrubar um histórico, né? Só que muitas vezes você derruba uma secretaria, mas você não derruba as mulheres que lutaram por isso, e elas continuam como força motriz viva na luta pelos direitos. Então, é preciso que o Estado atente que eu não tenho como pensar em ações e políticas públicas de enfrentamento a uma pandemia como essa, pensando só nas políticas de saúde. Sim. Eu tenho que pensar assistência social, eu tenho que pensar segurança pública, eu tenho que pensar educação, porque aí quando a gente pensa nesse sentido, a quantidade de mulheres que nessas condições se vê não apenas com a obrigação de manter financeiramente os seus lares, ou então muitas vezes numa situação em que os seus companheiros que são os provedores dos lares, e aí acaba trazendo a escola, que é um grande aliado, que é um direito da criança, mas é um direito também da família, né? Proteger, é preciso que o Estado garanta as condições para que essa família ela se mantenha, ela se sustente, e a educação é um pilar disso.
Quando a gente vê dentro da política de educação, a gente tem a política de segurança alimentar. Então, as crianças que não vão para a escola, elas não só são uma demanda para a dinâmica da família maior, uma dinâmica de responsabilidades, de obrigações, mas ela também acaba sendo uma demanda econômica e financeira. São crianças que vão comer dentro de casa. E eu pensei, ai, como tu tá sendo cruel a esse, que não é bem assim. É assim. Tem criança que só come na escola, né? Tem mulheres que só conseguem, por exemplo, e a gente trazendo o debate sobre a divisão sexual do trabalho, e principalmente mulheres de classes e em situações financeiras mais vulneráveis, desempenham, e negras, periféricas, desempenham prioritariamente função em serviços domésticos, tá? Nesse sentido, são mulheres que, nesse contexto, são duplamente culpabilizadas. Culpabilizadas pelos seus patrões e chefes e empregadores por dizerem, não, você não pode vir aqui para casa porque você vai trazer o vírus. Ou então são penalizadas, sendo obrigadas a trabalhar nessas condições. E muitas vezes são culpabilizadas pela criança estar em casa. Tipo, é culpa dela o fato de a criança não estar na escola. Então, nesse contexto aí, a gente tem a violência que vem de vários lados, né? Então, se o Estado ele pensa no enfrentamento à pandemia e ele não leva em consideração a educação, não só saúde, mas educação, né? Segurança alimentar, se ele não leva em consideração a questão do trabalho, porque a política trabalhista, os direitos trabalhistas, eles não têm que vir no rebote da política de assistência. Eles têm que ser pensados conjuntamente, né? Não é à toa que a gente está nesse contexto de pandemia e na iminência da aprovação lá da carteira verde e amarela. Como pensar nesse contexto em restringir direitos trabalhistas? Como pensar nesse contexto a possibilidade de redução de remuneração para trabalhadores domésticos, em que a maioria são mulheres, onde elas estão na situação mais vulnerável. Então, quando o Estado ele não protege, ele penaliza. O inverso da proteção é a punição. E a punição nem sempre vem como a pena pelo sistema legal. Ela vem também pela omissão. Ela vem por um outro conjunto de leis também, que muitas vezes não vem o nome. A pena... A pena de 3 anos e tantos meses, mas ela vem como uma pena histórica, é uma punição histórica em relação às mulheres, que são, de fato, as mais vulneráveis nesse contexto. A gente precisa pensar numa totalidade, já que as mulheres em si são uma totalidade, elas são sujeitos que demandam, né, políticas públicas no campo da educação, da saúde, do trabalho, da assistência social, da previdência social. Assim também elas têm que ser pensadas enquanto uma totalidade e não como um fragmento de várias partes de um conjunto de direitos, né? Uai, Isca, você falando aí, eu viajando aqui, pensando, eu sou, quando criança, na Aracuiá, morava só mamãe e eu fico e na pobreza, eu fico imaginando como seria hoje, em plena pandemia, nós duas sozinhas, sem renda, e eu fico pensando também que economicamente, se você não tem renda dentro de um lar, as discussões, as brigas, as contendas aumentam exponencialmente. Né? Imagina, você não tem arroz para fazer de comida, as pessoas ficam nervosas, ficam no máximo do efeito psicológico e físico mesmo do corpo, né? Então, isso que você fala é muito real, a gente tem que atingir todas as políticas públicas para evitar também que essas contendas eclodam ainda mais, né? Também é uma forma do Estado agir. Mas eu fico pensando que violência doméstica e familiar tem uma dificuldade de proteção no Brasil. Você mesmo citou aí, e a gente for puxar pela memória, todas as leis brasileiras, até o advento da Lei Maria da Penha, não vou dizer todas, mas a grande maioria, eram leis que restringiam o direito das mulheres. Porque para votar, nós votamos depois só. Primeiro os homens, né? Para fazer exercício físico, nós éramos proibidos de fazer exercício físico que não fosse condizente com o nosso corpo, como se a gente não pudesse escolher um jiu-jitsu da vida, né? Que nos foi renegado até os anos 70. Mas eu fico pensando, como todas as leis vêm querendo privar as mulheres de fazer algo, e quando vem uma lei querendo proteger a mulher no campo administrativo, não é nem no campo penal, porque
bater já era errado, assediar moralmente já era errado, mas no campo administrativo, como é a Lei Maria da Penha, teve até partidos que foram para o STF dizer, é incursional, porque protege só a mulher, não protege o homem também, e todos são iguais perante a lei. Infelizmente, vou falar primeiro do felizmente, parte boa primeiro. O STF foi lá e deu a mão na cara e disse: a mulher sempre foi tratada desigualmente, é a hora da gente dar um pezinho para ela ser tratada com equidade, né? Mas esse discurso ainda ressoa nos nossos ouvidos. Aqui mesmo a gente vai estar no YouTube, juntas, e aqui mesmo no YouTube, menina, a gente teve que colocar palavras-chave para não aparecerem nos comentários, algumas palavras-chave, peço até desculpa a quem vem comentar com palavra muito forte, né, nome feio, com palavrão, a gente colocou para não aparecer, porque a gente estava sofrendo muito um impacto assim de, só fala bobagem, né? Ou do tipo, mas a mulher tem muitos direitos que estão aí querendo ser mais que os homens. Gente, acredite, até num YouTube como esse, que é um YouTube que tem uma prestação pública de serviço mesmo, de levar pessoas que produzem conhecimento como você para falar, a gente ainda sofre esse discurso, as pessoas abertamente falando isso. Eu fico impressionada, quando eu vou ler os comentários, a maioria é maravilhosa, a maioria, meu Deus, e por favor comentem, né, as pessoas que estão aí na produção de conhecimento também, comentem, porque quando a gente vê os haters, eu fico pensando, Jesus, mas será que essa pessoa pensa isso mesmo? Será que esse ainda é a base do pensamento popular ou não? Nós já conseguimos reverter isso? Eu fico pensando. Aí esse que me diz qual é a melhor forma de abordagem com quem ainda enxerga que não existe uma diferença entre homem e mulher na sociedade, porque ainda existem essas pessoas que pensam isso. Meu Deus, tu como estudiosa do tema, tem uma abordagem mais pra gente poder, assim, dialogar ou não? A gente tá numa era que a gente tem que dizer pra pessoa, continua falando aí que eu tô falando aqui. Ai, gente, agora eu vou dar um posicionamento quase que pessoal, né? Sim. Tamo nessa. Eu também tô nessa. Porque, assim, a luta ela é histórica, né? E o conhecimento ele tá aí. Com as redes sociais, com a internet, a gente nunca teve um processo de democratização do acesso ao conhecimento. Mas isso eu estou falando muito para estratos específicos da classe média. Quando eu vou falar, por exemplo, dos segmentos mais vulnerabilizados ou com pouca escolaridade, a fonte da informação é o WhatsApp. E o WhatsApp ele é o espaço de veiculação, de aumento da circulação de informações de natureza falsa, né? E aí eu digo isso porque a gente sempre, todo mundo vai ter um exemplo na família para dizer assim, olha, eu não acredito que fulano está acreditando nisso, né? Como pode uma coisa dessa? Eu estou no grupo estou no grupo de pessoas que desde 2018 não está mais nos grupos de WhatsApp da família, né? Porque parece para a gente que de alguma forma tem esse nível de consciência, de entendimento melhor sobre entendimento histórico, tá? Não é histórico e científico, não é um entendimento do achismo, da opinião, é um entendimento com argumentos, né, com fundamentos. A gente corre muito risco de cair na armadilha do pedestal do saber, né? De reivindicar para si a posição do saber que muitas vezes, como eu posso dizer, vulnerabiliza estratos da população que não tiveram acesso a conhecimento pelas vias institucionais. Muitas vezes aquela tia que reproduz esse tipo de conhecimento, ela não é a culpada pelo conhecimento que ela está reproduzindo. Ela pode ser também mais uma vítima dessa omissão moral e institucional do Estado de garantir acesso à informação de qualidade, né? E aí ela é uma fascista consciente do que é o fascismo historicamente? Não. Ela nem sabe o que é isso, né? Eu lembro bem, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, para a gente ter uma noção de como diferentes estratos societários vivenciam de maneira diversa acontecimentos históricos, e assim também é com a pandemia. Minha bisavó, ela nasceu em 1911. E aí eu lembro que eu criança,
quando eu tive as minhas aulas de história para saber sobre a Primeira Guerra Mundial, eita, 1914, minha avó já era viva. Deixa eu perguntar para ela como é que foi a Primeira Guerra Mundial. E aí ela chegou e disse, não teve guerra não. Negócio de guerra, eu era criança, minha filha nem lembrava. Aí eu, mas na Segunda Guerra, ela já tinha uns 30 anos, por aí, ela vai saber me dizer. Não. E eu vou te dizer, ela, tu não vai nem acreditar, mas ela é de Aracoiaba, minha Olha avó. aí, olha nossos antepassados. Em Aracoiaba não teve guerra, não. Meu avô diria sim. Ela nasceu em Aracoiaba e depois viveu durante um tempo em Redenção. Então, eu perguntei para ela, ela disse, não. Ela dizia isso, em Aracoiaba teve guerra, não. Aí eu digo, mas na época da ditadura no Brasil, ela já estava em Fortaleza. Ela lembra, não é possível. E aí eu cheguei, vó, ditadura em 1964. Aí falava do AI-5, toda empolgada que eu tinha decorado as datas. Aí ela, né? Tô sabendo disso não. Então veja, a gente faz uma leitura de conjuntura, a gente faz uma análise macroestrutural, macroeconômica, mas provavelmente se a gente chegar, por exemplo, a depender do que a gente esteja falando, se a gente chegar na favela do plástico, que fica no Antônio Bezerra, em Fortaleza, e fizer a pergunta para uma senhora de 70 anos sobre o que ela sabe de pandemia, ela vai fazer uma análise e vai nos dar uma resposta completamente diferente do entendimento e da análise de conjuntura que a gente está fazendo. Exatamente. Então, é preciso atentar para o fato de que quando a gente vai falar sobre fatos históricos, quando a gente vai falar de luta histórica por direitos, quando a gente vai falar, por exemplo, das condições das mulheres vítimas de violência, talvez essa senhorinha não tenha, por mais que o conhecimento esteja aí, por mais que a legislação esteja aí, talvez o processo de acesso à informação, ou a qualidade da informação que chega a essa mulher, não seja suficiente para a gente ter um entendimento tal qual a gente sabe hoje. Eu não sei se a gente poderia recair na lógica de pensar que nós, que acessamos o conhecimento, até que ponto a gente cumpre aquilo que o Gramsci chamou de papel de intelectual orgânico, né? Porque há que se considerar quais os limites desse papel que a gente desempenha, né? A sociedade que a gente vive, ela tem sua base na desigualdade do acesso a bens e serviços. Mas a gente entende também que o não acesso a bens e serviços não é um não acesso só material, é um não acesso a uma série de outros bens e serviços. Eu não estou falando só do dinheiro, eu não estou falando só do capital. Se você não tem acesso à renda, por exemplo, talvez você não tenha acesso a uma série de conjunto de valores e ideias que dizem respeito a isso. Então, como explicar, por exemplo, pessoas que têm acesso ao conhecimento, que estão em estratos mais elevados da sociedade e continuam reproduzindo esse tipo de informação, né? A reprodução disso é funcional à manutenção de um status quo de classe, de um status quo de dominação, de um status quo de violência. Verdade. Então, é funcional para os segmentos mais elevados e que possuem acesso à renda. Eu não estou falando dos multimilionários, eu estou falando daquela pessoa que financia um carro importado em 48 meses e que pensa que tem propriedade sobre algo. Essa pessoa, ela já percebeu dentro do conjunto de relações que ela estabelece que é bom para ela a difusão desse tipo de informação. E aí ela não está pensando nela enquanto classe, ela está pensando nela enquanto conjunto de indivíduos, porque ela se imagina enquanto uma classe, né? Na verdade, ela é uma pária. É um pária dos estratos mais elevados, né? Que é quem de fato detém a riqueza, quem detém a propriedade. Então, como pensar na possibilidade de fazer uma contracorrente, né? Como pensar na possibilidade de que as mulheres, elas uma prática pedagógica, né? Vamos fazer chegar lá muitas vezes no CRAS ou na comunidade em que o CRAS fica. Vamos fazer uma oficina sobre violência contra a mulher. E aí chega a gente, todo nos conceitos, todo trabalhado nos 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha aponta. Artigo 7º.
E aí, muitas vezes, a participação das mulheres nessa oficina, nessa atividade, se deu como condição para ela acessar alguma outra coisa. Né? Eu digo que eu atuei nas bases, e aí, muitas vezes, assim, para você acessar tal benefício, você tem que participar de 5 reuniões. Você tem que ir para tantas oficinas, né? E aí, cada oficina depois tem um lanche. Então, o chamariz, muitas vezes, é um lanche. Comida não só como processo de socialização, mas como um direito. Muitas vezes, a única possibilidade que aquela mulher vai ter de acessar esse direito. E aí, a gente chega lá, arrota meia dúzia de artigos e imagina que está fazendo um processo educativo e pedagógico. Não foi nem educativo, nem pedagógico. Né? Então, assim, a gente é um processo secular. A violência contra a mulher, ela vem se arrastando por séculos. Historicamente, eu acredito que a gente vai levar... não vou nem falar séculos, porque senão eu vou ser muito pessimista. Mas eu acho que vai levar muito tempo. E eu acredito, sim, que no tipo de sociabilidade que a gente vive, os entraves, eles são muito maiores do que os entraves ideológicos e morais. Há outros condicionantes que determinam a gente pensar numa mudança de postura, de posicionamento, de entendimento dos direitos das mulheres, do lugar que as mulheres ocupam socialmente. Há outros determinantes que a gente precisa levar em conta, né, para garantir. E aí o processo, eu tive uma professora, vou atestar, a professora Helena, né, que foi a grande responsável por eu me aproximar. Professora Helena Frota, aqui da Universidade Estadual do Ceará. Isso. A professora Helena dizia assim, tudo, quando a gente falar de violência contra a mulher, a gente tem que sempre lembrar que é preciso pensar em práticas pedagógicas. Não é pra gente educar um macho, dizer para ele o que é certo, né? Porque muitas vezes a gente pode vir com essa premissa, né? Eu não vou educar macho. Eu não vou educar não sei o quê. Ok. Mas o que entendimento você tem de educação? Tá? Não vou educar macho, é sentar ele ali e falar para ele o que você... A perspectiva... Dificilmente isso vai acontecer. A Lei Maria da Penha, você trouxe, né? Ela traz um avanço administrativo, ela é altamente pedagógica. Sim. Ela ensina, né? Cada vez, por mais que o sistema de justiça ele tenha suas falhas e lacunas, e você é muito mais habilitada para falar sobre isso do que eu, cada vez que ele toma a violência contra a mulher e que ele ratifica que ela é um crime, ele educa. O sistema prisional não educa na forma que ele está hoje. Mas, volta a pensar, é um conjunto de direitos. Tá? Então, o Estado, a premissa do Estado não é só política civil e social, é educativa. Políticas públicas, arranjos institucionais, definição de prioridades, destinação de recursos, tem a ver com que lugar esse Estado ocupa na vida em sociedade. É tipo, me diga que Estado tu tens, que eu te direi que sociedade tu terás também. Então, sociedades em que eu tenho um Estado que atua na proteção da garantia dos direitos, eu vou ter uma sociedade muito mais... não sei se eu posso dizer que a sociedade ela é mais educada para isso, mas ela vai ter um entendimento mais nítido sobre concepções de certo e errado, de direitos e deveres, de limites morais, de princípios éticos, porque o Estado ele tem esse poder e ele exerce na medida de que é funcional a ele ou não. Né? Quando a gente vê, mas por que na Europa em tais países dão certo? Me diga que Estado tu tens, que eu te direi que sociedade tu terás. Verdade. Né? Que Estado brasileiro a gente tem hoje, né? Ô, Aisca, a tua fala agora me levou a tantos lugares, sabe? Primeiro de tudo dizer que é tão bom ouvir uma pesquisadora que está num dos grandes centros de excelência de pesquisa, ciência, produção de conhecimento do mundo, que é a UNB, né? É um grande centro de excelência. E é bom saber que dentro desse centro de excelência tem alguém que vem de camadas populares pobres, como a gente se conhece, a gente sabe que nós duas, né? Nós viemos de camadas populares pobres e isso continua na gente. É bom demais te ouvir, de saber, eu tenho noção exata de como isso acontece lá na realidade, né? Eu vivenciei isso com a minha bisavó, como você dizia aí. Eu vivenciei isso com a minha avó também, minha avó extremamente reprodutora do senso comum, era e eu sei bem o que é isso, e isso facilita pra gente conseguir
continuar pensando o conhecimento sem se afastar do grande objeto do conhecimento, que é sim, sim o ser humano. E me levou a Marina Maciel Abreu, um livro que a Cíntia me oportunizou ler. Eu leio vocês, eu leio o Serviço Social, que é práticas pedagógicas do serviço social. E é dentro dessas práticas pedagógicas, isso que eu queria já fazer aqui a última pergunta. Eu conversaria o dia inteiro, que eu sou louca por ti, acima de tudo. E também como pensadora, e essa admiração não é só pessoal, viu? Admiração científica, técnica, de quem produz conhecimento. E fico pensando, a gente sabe que um grupo do CRAS, dependendo da perspectiva que ele adote, ele é mega efetivo. Assim, eu conheço experiências muito exitosas. Antes de tudo acontecer, 5 dias antes da pandemia ser instaurada de vez, eu estava lá no CRAS da Vila União, com assistentes sociais, psicólogos de lá, a gente fazendo uma fala com os idosos. Peço desculpa, acabou de passar um avião aqui em cima de casa e fez um barulho estrondoso. Mas eu estava lá com a Isadora, com as meninas do CRAS, falando com o idoso, que é o segmento social que eu considero que melhor eu sei conversar sobre legislação social. E eu estava lá falando com idosos sobre lei, sobre direito. E eu sei que tem práticas muito exitosas. Mas nesse momento de pandemia, a gente não pode se reunir. A gente não pode fazer um grupo de CRAS, a gente não pode fazer um grupo do serviço de convivência familiar, fortalecimento de vínculo. As coisas reduziram um pouco, né? O meado de ação, e é necessário, porque a gente tem que proteger a saúde das pessoas e proteger a saúde também dos profissionais, né? Que EPI é um equipamento de proteção individual, tá raríssimo, né? Então não tem como designar para todos os profissionais, então tem que recolher, fazer teletrabalho, usar o WhatsApp, usar outros métodos para chegar nessas pessoas. Com violência contra a mulher, eu vou até citar aqui algumas recomendações que a OAB, a Ordem aí dos Advogados do Brasil, sugeriu para o CNJ e para o Ministério do Direitos Humanos, Família, que é o da Damares. Eles pediram o quê? Prorrogação automática das medidas protetivas de urgência, que o CNJ já prorrogue, deferimento de medida protetiva de urgência com prazo indeterminado, ou seja, aquela mulher que sofreu violência doméstica ou familiar, que recebeu uma medida protetiva de urgência, seja do afastamento do agressor do lar, seja de um distanciamento entre ela e ele, que seja por prazo indeterminado, pediu para executar campanhas, pediu também que as polícias civis dos estados implantem delegacias digitais, aplicativos móveis para atender mulheres vítimas de violência nesse momento. E eu pergunto para você, assim, tem alguma recomendação? Eu sei que a ONU fez algumas recomendações, queria até que tu pontuasse algumas que a ONU fez, e também descesse para aquela assistente social que está nos assistindo aqui, que está lá no CREAS de Aracoiaba, lá no CRAS de Senador, e que agora está no teletrabalho, eu espero que tenha sido cumprido o que o próprio Ministério da Cidadania recomendou na portaria 54, tenha sido cumprido. Por favor, protejam os trabalhadores para que ele não seja o locus do vírus para comunidades, né? Não seja ele a levar. E ela está ali, pensando, vou ligar para cada uma das pessoas que estão aqui, que são acompanhadas pelo CRAS do meu território. Vou ligar e quero falar disso também. Vai, nos dá uma luz. Eu acho que o primeiro de tudo, né, é importante essa profissional estar em casa nesse momento. Então, os instrumentos de trabalho dela, inevitavelmente, vão estar lá no CRAS. Então, inclusive, o caderninho que ela tem, o livro que ela tem, com todas as anotações, com o acompanhamento e a evolução dos casos, todos os contatos, telefones, o mapa que ela faz quando ela precisa fazer encaminhamentos, né? A assistente social sabe. Para casos assim, falar com, para casos assim, encaminhar para. Então, é preciso que ela, de alguma forma, na ausência dos meios de trabalho de que ela dispõe, porque essas informações, ela levou um tempo para poder aglutinar, e ela tem anotações, inclusive privadas, né? Não só privativas, mas privadas, em que ela tá lá no armário dela com chave, né? Que só ela pode abrir. Então, a depender da quantidade de famílias para que aquele serviço é referência, é muito complexo realizar esse trabalho. Mas ele não é impossível. Acho que, inicialmente, primeiro tem que se fazer um levantamento de como as instituições, que geralmente
são as instituições de referência que a gente faz encaminhamento, elas estão atuando nesse cenário. Porque eu não posso só fazer a ligação para o meu usuário e dizer assim, olha, vá para tal lugar. Né? Nessas condições em que, numa realidade de isolamento, de distanciamento social, eu vou dizer para um usuário que já está vulnerável o suficiente para ele poder fazer deslocamentos, sem ter, por exemplo, um certificado de como é que aquela instituição para onde eu estou encaminhando está atuando nesse cenário. Que eu posso cair no risco de encaminhar o usuário para um lugar que não está fazendo aquele tipo de atendimento. Então, eu acho que é preciso verificar da rede de serviços possíveis de atenção e proteção à mulher em situação de violência, fazer esse levantamento de como elas estão atuando agora, atualmente. Como elas estão atuando, que tipo de serviços elas estão prestando e que canais de acesso para atendimento ela está disponibilizando. A partir daí, eu vou conseguir fazer um mapeamento, um desenho da rede e de como a rede atua nessas condições. Porque a rede de outrora, que eu conhecia bem quando eu estava lá atendendo diariamente, não é mais a mesma. Verdade. Os serviços não são mais os mesmos, né? Talvez nenhum serviço, mas os serviços podem ser os mesmos, mas a forma de garantir o acesso a esses serviços está diferente. Então, como é que a gente vai fazer? Tá todo mundo se adaptando, né? Cada dia mudando todo o cenário. Então, acho que conhecer as novas conformações da rede talvez seja o primeiro passo para a gente garantir a reprodução de uma informação que dê conta dessas particularidades. Verdade. Né? Pensar sempre que essas instituições elas vão disponibilizar, elas podem estar diante de uma situação de disponibilizar coisas online ou por telefone. Né? A gente sabe de todos os limites e aí a garantia do benefício assistencial agora, né, nos mostra nitidamente isso, os limites dessas relações online. Porque se elas fossem eficientes, a gente não tinha filas quilométricas nas portas das caixas econômicas federais. Verdade. Né? Filas na Receita Federal. Né? Ou seja, elas têm limites nesse sentido. E a gente precisa reconhecer esses limites e trabalhar com o que é possível. Né? Para as minhas colegas assistentes sociais, a sensação de enxugar gelo, muitas vezes numa realidade como essa, é inevitável. Né? Tem várias colegas na área da saúde que elas dizem que quando saem do plantão, que ou entram no transporte público ou entram no seu próprio carro para ir para casa, e cada pessoa que ela vê na rua é como se a sensação é de estar enxugando gelo. Né? Acabei de sair de um plantão onde eu tive vítimas fatais de coronavírus e eu tenho, por exemplo, gente resolvendo dar um passeio, fazer uma caminhada aqui em Brasília. Aqui em Brasília as pessoas têm muito essa coisa, né? Vou caminhar no parque, vou pegar um ar puro. E aí elas dizem muito que a sensação essa é de estar enxugando gelo. Inicialmente a gente pode recair nessa mesma armadilha, né? De imaginar que está enxugando gelo. Mas garantir direito nunca vai ser um esforço em vão. Garantir direito nunca vai ser enxugar gelo. A luta não para, mesmo em condições remotas, né? O trabalho também não para, mesmo em condições remotas. Então, é preciso que essas profissionais tenham ciência dos limites da atuação dela. Assistente social não é a personificação do Estado. Ela é a mediação entre o Estado e a garantia de direitos, né? Então, por meio do nosso trabalho, a gente garante direitos, mas a gente também pode tensionar o Estado para que esses direitos... A gente também não, a gente deve tensionar o Estado para que ele possa garantir esses direitos, né? A gente pode ser o elemento propositivo dentro disso. A gente pode ter a ideia, porque a gente conhece quem é o destinatário dos nossos serviços, entende? Então, agora, aquilo que a Yamamoto fala... não é só para assistentes sociais, né? Desculpa. Não, é sim. Tá. Aquilo que a Yamamoto fala de ser o profissional criativo e propositivo não é ser o profissional que sabe. A criatividade que a Yamamoto fala, pelo menos eu acho, né? Que ela quis dizer isso, não é a criatividade de saber desenhar, de saber cortar, de saber fazer artesanato. É a criatividade de saber propor, de conseguir fazer uma boa leitura da realidade conjuntural, estrutural e dentro das condições existentes, propor, de fato, iniciativas, ações, serviços que consigam atender a demanda da população.
É por essa leitura da realidade que a gente tem. Se você ler a realidade errada, você vai propor de maneira errada. Se você ler só uma parte da realidade, você vai propor uma coisa que vai ser só para aquela parte da realidade. Você consegue ver a realidade, consegue fazer uma leitura dessa totalidade, você consegue entender os limites e as possibilidades. E dentro dos limites e as possibilidades, existem proposições aí que superam alguns limites, que apontam outras possibilidades, né? Royesca! Ei, tu tava falando e eu pensando quantas amigas nesse momento. Eu me relaciono muito com assistentes sociais, tenho grandes amigas. E como muitas que vão te ouvir, eu vou pedir para fazer um corte dessa última pergunta para colocar no Instagram também, vão se sentir aliviadas, porque é essa a sensação, né? Pô, tô enxugando gelo e não tô conseguindo ser efetiva. Eu acho que essa sensação é que dá aquele nozinho na garganta no fim do dia e que a gente não pode ter, não pode puxar para si, né? Tem que focar em quem deve agir e não tá agindo tão bem, que é o Estado. O Aiesca, tenho que te agradecer demais, sei nem como te agradecer, ter te dado um pouquinho do teu tempo. Eu imagino que a produção aí esteja gigante, cheia de live, conversando com coordenações e com professores. Ei, muito obrigada, viu? Só para agradecer muito, sabe que eu te amo demais e admiro demais. Eu queria agradecer também a oportunidade. Falei demais, né? Como sempre. Não, falou. Assistente social, minha filha. Teve a oportunidade de falar, já viu, né? Termina mais nunca. Queria ouvir mais. É só tu ver. Quando tu vem aqui pra Brasília, a gente vai conversando até de manhã, se deixar. É verdade. Mas, ó, eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu sei que a gente acabou passeando aí, inclusive por temas que são transversais, a violência contra a mulher. E aí valem os cortes na edição, por favor. Não vou cortar nada, vai ficar integral. Se eu me excedi demais. Não. Mas é isso. Por hora, eu acho que cabe a sugestão, inclusive para meus colegas assistentes sociais, de dar uma olhadinha no relatório da ONU Mulheres, que fala especificamente sobre as respostas à questão de gênero, especificamente sobre a violência contra a mulher no contexto de pandemia. Porque esse relatório não é um relatório pequenininho, né? Tem uma parte. Vou colocar o link aqui na descrição. Pronto. Para o pessoal acessar. Gente consegue. São 2 páginas. E aí ele foi elaborado a partir da experiência, né, e dos resultados, né, de como as mulheres foram afetadas em outras realidades, em outros contextos de pandemia. Então ela apresenta meio que o que pode acontecer, o que aconteceu em outros cenários de pandemia e como a gente pode, algumas recomendações, 5 recomendações específicas. Então, eu acho que vale a pena dar uma lida, embora objetivamente não traga dizendo assim, que a gente é ansioso por manuais, né? O que fazer? Protocolos. Como fazer? 5 passos para... E aí, não tem dessa forma. Na verdade, assistente social nenhuma vai encontrar em meio de trabalho nenhum. Se cair na prática manualesca, tá errado. Então, são mais possibilidades de leitura dessa realidade e um entendimento de como a gente pode visualizar isso. Não é um relatório voltado para assistentes sociais, mas os assistentes sociais estão no front desse enfrentamento. E fica a dica aí, é uma boa leitura. Ó, já vou deixar o link do artigo da Aiesca do Jornal o Povo e da ONU Mulheres aí aqui na descrição do vídeo. Viu, Aiesca? Já tô pedindo permissão aqui. Colocar o teu link também. Ei, muito obrigada, viu?